Celebramos o segundo domingo da Páscoa e com ele, desde o ano 2000, celebramos também a festa da Divina Misericórdia. Por vontade do Papa São João Paulo II, estendeu-se em toda a igreja, na liturgia da Igreja Católica, esta festa que está baseada numa revelação particular. Isso, como nós sabemos, é algo pouco comum na Igreja Católica, não é verdade? Pois, como sabemos, as revelações particulares não formam parte do depósito da fé, ou seja, daquele conjunto de verdades que todos os batizados devem crer, professar a sua fé de maneira firme. As revelações particulares, como o nome mesmo já diz, se dirigem a pessoas concretas, por isso não tem publicidade. Logo, a igreja não nos obriga a crer. Por isso, por exemplo, nenhuma revelação particular é objeto de fé obrigatória. Sei lá, por exemplo, ninguém é obrigado a acreditar que Nossa Senhora se apareceu lá em Guadalupe, no México. Podemos crer, e é bom crer, Eu creio, por exemplo, Não quero com isso dizer que eu sou um cético aqui, um padre cético, seria, bem ruim. Mas não é obrigatório, ou seja, se uma pessoa diz, eu não acredito que Nossa Senhora se apareceu em Guadalupe para o índio Juan Diego, não comete nenhum pecado e não deixa de ser católico por isso. Nós temos que professar obrigatoriamente os dogmas e o magistério ordinário da igreja. Também o magistério extraordinário, Ou seja, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na revelação oral da igreja, aquilo que foi ensinado ao longo dos séculos pelos papas, confirmado pelos bispos da nossa igreja. Todo o demais é facultativo, podemos crer ou não, mas existem verdades, ou seja, existem revelações particulares que, pela sua grande importância para o corpo eclesial e pela sua total sintonia com a doutrina oficial da igreja, não existe nenhum risco de que ela seja prejudicial à fé. Por isso, o Papa pode colocá-la como norma litúrgica, como é o caso da festa da Divina Misericórdia. Mesmo que uma pessoa diga, não acredito que Jesus apareceu para Santa Faustina e pediu para ela rezar o texto da misericórdia. Tudo bem, ele pode não acreditar, mas se ele for à missa no domingo, segundo a Páscoa, ele tem que participar da missa da Divina Misericórdia, Porque foi estabelecido pelo Papa e não contradiz a fé, porque todo o conteúdo desta revelação está em perfeita unidade com a Bíblia, com a tradição da igreja e com o ensinamento constante dos papas dos 2 últimos 1000 anos. Assim acontece também com a festa de Corpus Christi, Uma solenidade que nasceu também de uma revelação privada. Como sabemos, nasceu a raiz de um milagre eucarístico. Um padre lá na Itália que celebrava a missa e a hóstia se transformou em carne viva em suas mãos. E o vinho em sangue vivo, sangue humano, o sangue de Jesus. E esta hóstia até hoje está para exposição em um relicário, se pode apreciar. Isso em si mesmo já é um grande milagre, Porque um pedaço de carne não pode sobreviver vários séculos. É impossível, O tecido humano naturalmente se corrompe, acaba, se desfarela, se destrói. Mas esta não, esta hóstia não. Esta hóstia de carne está lá, intacta. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus também, por exemplo. É uma devoção que nasceu de uma revelação privada. Santa Maria Margarida de Alacoque,
Enfim, isso para dizer que a festa da Divina Misericórdia nos ajuda a entender uma verdade de fé que está no nosso coração católico. Deus é rico em misericórdia. Por isso as leituras selecionadas para a liturgia de hoje nos falam disso. Deus é rico em perdão, em misericórdia. No Evangelho nós vemos o texto de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, que relatam aquela cena na qual Jesus institui o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Tem vários nomes esse sacramento: sacramento da confissão, ou da reconciliação, ou da misericórdia. Alguns até o chamam, São José Maria, por exemplo, o chama de sacramento da alegria. Uma grande verdade, porque o fruto da confissão é alegria, é paz na alma, né? Às vezes a gente vai para a confissão assim um pouco temeroso, com vergonha, nervoso. Já tive pessoas diante de mim na confissão que eu pensei que tinha que ligar para o SAMU para vir fazer né? Estava quase infartando, né? De nervosismo. Acontece, não tem nenhum problema. Mas depois da confissão, sempre a nossa alma experimenta a paz. Por quê? Porque a paz, como nos ensina São Paulo, é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita na alma que está na graça de Deus, ele gera seus frutos, e um deles é a paz, a tranquilidade, a leveza, a alegria. Tudo isso é fruto da presença de Deus em nós. Quando estamos em pecado, Deus não pode habitar na nossa alma, porque Deus não coabita com o pecado. Ele é misericordioso, ou seja, Ele tem compaixão de nós que somos pecadores. Mas se estamos em pecado, Deus não se mistura conosco, porque Ele é santo e não se mistura com o pecado. É impossível. É como tentar misturar água e óleo. Deus não se mistura com o pecado. Por isso, irmãos e irmãs, temos que refletir. Se estamos com a alma em pecado, se nós cometemos um pecado mortal, temos que pedir perdão a Deus, clamar a sua misericórdia. E habitualmente, o lugar onde nós recebemos a misericórdia de Deus é no sacramento da confissão. Mas Deus pode perdoar pecados de qualquer maneira, também fora da confissão? Claro que pode. Deus não está preso aos padres, né? Deus é onipotente, Ele pode salvar uma alma da maneira que Ele bem entender. Ele é onipotente, mas habitualmente Ele quis fazer isso. Nós ouvimos, é a palavra de Deus. Vivemos em uma sociedade onde a doutrina protestante está muito forte, muito arraigada. E na doutrina protestante diz: não existe sacramento da misericórdia, da confissão. Deus perdoa diretamente. Um pobre homem não pode ser intermediário. Eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas me dizerem assim, pessoas corajosas, né, porque eu sei Kung Fu, né, então quem falou isso é gente corajosa. Falou na minha cara: eu não confesso pecado para padre, porque padre é pecador igual qualquer um, então para que eu vou? Eu confesso direto, vou direto no chefe, vou direto para Deus e confesso meus pecados, pronto. Para que falar meus pecados para o padre? Essa foi uma pessoa um pouco temerosa, porque, né? Enfim, mas isso é uma doutrina equivocada, porque Deus, que é o único que pode perdoar pecados, é uma verdade, somente Deus pode perdoar pecados, não é? Claro que todos concordamos, mas Deus, que tem o poder de perdoar, Ele pode delegar se Ele quiser. É o que Jesus fez. Basta ler o texto de João. Jesus disse aos apóstolos, não a todos, aos 11 apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles a quem vós não perdoardes, eles não serão perdoados. Precisa de algo mais claro do que isso?
Jesus delega o poder de perdoar aos seus apóstolos, e eles o transmitiram isso aos seus sucessores, os bispos e os sacerdotes. E o sacramento do perdão, irmãos e irmãs, é um sacramento de serviço, não é uma ostentação de poder. Aqueles que criticam o sacramento da confissão vão dizer que o sacramento da confissão é uma forma dos padres exercerem o seu poder sobre as pessoas e subjugá-las. Como eles são os detentores do perdão, então as pessoas têm que se submeter a eles. É um argumento bom, né? Forte. Mas é um argumento falso. Porque a confissão é serviço, não é ostentação nenhuma, né? Não tem nenhuma ostentação entrar naquele quartinho ali, que é o confessionário, ficar horas e horas ouvindo pecados, misérias, erros das pessoas. Que graça que tem nisso, né? Muito melhor é assistir um filme, fazer esporte, comer uma pizza, ver o Flamengo ganhar a Supercopa. Oh, não, isso não. Quer dizer, fazer coisas legais. Agora, a confissão não tem nada de agradável, né, do ponto de vista humano. É um serviço. E tanto é um serviço que nós, sacerdotes, que temos o poder dado por Cristo de perdoar pecados, nós só podemos exercer para os demais. Aí está a prova do serviço, né? O padre não pode se auto-perdoar. Se pudesse, seria um privilégio, né? Podia fazer todos os erros, pecados. Depois eu ia lá para frente do espelho e falava: seu cara dura, você fez um monte de besteira, mas eu te perdoo em nome do Pai, do Filho. Não funciona, né? Para o padre receber o perdão, a misericórdia de Deus, tem que ir em outro sacerdote e pedir perdão dos seus pecados, como qualquer fiel. O Papa, os padres, os cardeais, os casados, os solteiros, todos precisamos da misericórdia de Deus, e Ele quer exercer a sua misericórdia para conosco, mas para isso é preciso ter humildade de admitir que somos pecadores e ter a sinceridade de declarar os nossos pecados. Deus pode perdoar a gente só por um ato mental, mas Ele não quer ordinariamente agir assim. Ele pode agir, mas ordinariamente na igreja Ele nos deixa esse sacramento. Por isso, irmãos e irmãs, façamos uso do sacramento da confissão, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados sempre que for necessário. Sejamos receptores dessa misericórdia infinita de Deus que sempre nos alcança, para habitar sempre em nós o Espírito Santo e podemos experimentar sempre a sua paz. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,